Visita, meu Pai, os quatro cantos dessa igreja, meu Pai. Que a tua glória desça aqui, Pai. São teus filhos, meu Pai, que saíram das suas casas, meu Pai, e vieram, meu Pai, cultuar, meu Pai, a tua palavra, meu Pai, nessa casa de oração, meu Pai. São almas, meu Pai, que saíram das suas casas, meu Pai, deixaram as suas famílias e aqui estão, meu Pai, para te louvar e te agradecer, meu Pai. Como é tão importante, Pai, estar na tua presença, meu Pai. Quando a gente estamos na tua presença, meu Pai, o Senhor enche a gente de bênção, meu Pai. Então faz necessário que a gente busque o Senhor em espírito e em verdade. Porque quando a gente busca em espírito e em verdade, tu inclina os teus ouvidos e a gente recebe as bênçãos necessárias, meu Pai. Mas muitas vezes, meu Pai, a gente tem um problema nas nossas vidas e a gente não quer nem saber e às vezes até esquece de ti, Pai. E muitas vezes, meu Pai, a gente está numa igreja e às vezes o pastor faz alguma correção e as pessoas se afastam da igreja, mas a gente tem que estar na igreja não pelo pastor, mas sim por Jesus Cristo, meu Pai, porque muitas das vezes a gente se afasta por falta de maturidade espiritual. Quando você está verdadeiramente na presença do Senhor, jamais você fará isso, porque a gente tem que ver o seguinte, que o bispo da nossa alma é Jesus. O pastor das nossas almas é Jesus. O levita das nossas almas é Jesus. Então é necessário que a gente esteja cada vez mais buscando essa presença, porque tempos difíceis estão chegando aí para a gente vê o que está acontecendo diariamente e constantemente. A gente vê o caso que está acontecendo no Rio Grande do Sul e estão falando que vai passar para Santa Catarina, vai passar para o Paraná. Então só Deus tem misericórdia do que está acontecendo, mas muitas vezes as pessoas ainda estão com os ouvidos tapados, muitas vezes as pessoas estão com a venda nos olhos e não estão nem aí para o que está acontecendo. Muitas vezes tem igreja por aí que não estão pregando a volta de Cristo, mas estão pregando prosperidade. A gente precisa cada vez mais que Jesus esteja na nossa vida, que Jesus nos capacite cada vez mais. Prosperidade vem de acordo com o que você merece e Deus vai te capacitando, Deus vai dando teus proventos. Jamais Ele vai deixar de te ajudar quando você está na presença dEle, porque muitas pessoas pensam em ter um bom carro, ter um bom marido, ter um bom esposo, ter um bom cargo, ter uma academia, mas esquece verdadeiramente da sua alma. Temos que cuidar da nossa alma, porque a gente não sabemos o dia exato da nossa partida, porque se a gente soubesse o tempo da nossa partida, a gente começava a tirar problema para não sair deste mundo aqui, porque tem muitas pessoas que estão apegadas neste mundo. A gente não tem que se apegar a nada neste mundo, a gente tem que se apegar justamente na palavra, porque essa palavra aqui, ela liberta, essa palavra que salva. É isso que a gente tem que fazer, é se apegar na palavra e não se apegar nas coisas do mundo, nem ser escravo do mundo, e sim ser escravo da palavra, porque quando a gente é escravo da palavra, a gente renova nossas vidas, a gente restaura nossas famílias, porque muitas vezes a gente está na igreja, mas o marido está na droga, o marido está na cachaça, o filho está nas drogas, e a gente tem que orar pelo filho, tem que orar pelo marido, tem que orar para a esposa, orar por todo mundo. Porque não é a gente deixar para lá não, a gente tem que cuidar cada vez mais, porque muitas vezes as coisas que acontecem na vida não é para a gente quer não, é porque o inimigo está aí, é solto. Se você der brecha, ele entra e faz bagunça da nossa vida. Então faz necessário que a gente tapa as nossas brechas cada vez mais, buscando incessantemente a presença do Senhor, para que o inimigo não chegue e tome conta da nossa vida. A gente tem quem deve tomar conta da nossa vida é Jesus Cristo, porque Ele salva, Ele cura, Ele liberta. E muitas vezes a gente prefere estar cocheando meus pensamentos no mundo, na igreja. A gente verdadeiramente tem que se decidir o que a gente quer na vida, se quer Jesus ou se quer o mundo. Mas muitas vezes as pessoas preferem estar no mundo que estar na igreja. Então faz necessário que a gente cada vez mais a gente se converta mais na igreja, para poder as bênçãos chegar nas nossas vidas, porque se assim não proceder, não é de Deus não. Então a gente tem que cada vez mais estar ali presente, orando, vigiando, orando cada vez mais, nas madrugadas, orar, jejuar, para ficar cada vez mais fortalecido para o dia ruim
está chegando por aí. Não tem mais nada para se cumprir na Bíblia. Tudo já foi cumprido. Então falta só Jesus chegar e antes disso aí apresentar o anticristo que já está por vir aí. Já estamos passando por período tribulacionista já. Então a gente tem que se cuidar, a gente tem que se preparar para aquele grande momento, porque na verdade a gente não sabe qual é o dia da nossa partida. Eu estou aqui conversando com vocês hoje agora. Eu sei se daqui a um minuto o Senhor vai me arrebatar, eu não sei. Quem sabe é Ele. Nem mesmo Jesus Cristo sabe quando é que Ele vai vir. Só quem sabe é Deus. Quando é que Ele vai vir. Então faz necessário cada vez mais que a gente busque, que a gente insista, que a gente pregue a palavra, que a gente seja boca de Deus para as pessoas, que a gente exale o bom perfume de Cristo para as pessoas. Se você trabalhar como taxista, pregue a palavra. Se você for manicure, pregue a palavra. Se você for trabalhar no Uber, pregue a palavra. Em qualquer situação que você estiver, leve a palavra para quem precisa, porque muitas vezes as pessoas precisam só de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite, porque muitas vezes as almas estão presas, as almas choram, gemem por falta de alguém que chegue lá e diga: você está precisando de alguma coisa. Uma palavra renova, uma palavra restaura. Então a gente tem que cada vez mais ser um boca de Deus, levar a palavra, porque tem muitas pessoas lá fora aí que estão precisando de alguém que pregue a palavra, porque você, quando prega a palavra, você vai tentar ganhar alma para Jesus, porque a disputa é muito grande. Do lado Satanás querendo a nossa alma e Deus tirando as nossas almas da mão de Satanás. Então a gente não deve dar legalidade de jeito nenhum para Satanás, não. A gente tem que repreender todas as vezes que ele insiste contra a gente, porque muitas vezes, por um simples fato de você estar com o seu coração magoado, chateado, com raiva de alguém, com rancor, com ódio, aí é uma brecha que ele entra dentro de você. Então faz necessário que você perdoe o seu irmão. Se ele te magoou, vá lá, peça perdão a ele, converse com ele, porque senão jamais o Espírito Santo vai habitar em um coração cheio de mágoa. Porque os 10 mandamentos, na verdade, se resumiram apenas em 2: amar a Deus todo sobre as coisas e amar o teu irmão como a ti mesmo. Porque Deus é amor. Então importa que a gente ame nosso irmão em espírito e em verdade, e a gente tem que estar cada vez próximo, perdoando cada vez mais, para poder o Espírito Santo habitar dentro de nós e fazer morada. Porque a partir do momento que você abre o seu coração, que você está com o seu coração limpo e adornado, ele entra dentro de você e as coisas na sua vida prosperam. Tudo na sua vida é de bom a melhor. Então por isso que a gente tem que se esvaziar totalmente do seu eu e se preencher totalmente e buscar a presença do Senhor. Porque muitas vezes a gente está com o nosso eu cheio de coisa, então tem que se esvaziar totalmente para poder a gente ter uma conexão completa com o Pai do céu. Então faz necessário que a gente busque cada vez mais, sempre buscando a Ele, sempre perdoando a quem precisa ser perdoado, porque assim como você faz, Deus abençoa a sua casa e a sua família. Meu Senhor e meu Deus e meu Pai, nesse momento, Pai, eu te peço, meu Pai, visita, meu Pai, visita o HGR, meu Pai. Eu sei, Pai, que nesse exato momento, Pai, tem pessoas ali, Pai, que estão entre a vida e a morte, meu Pai, clamando, meu Pai, clamando, chorando, meu Pai, para viver, meu Pai. Pai, repreende, Pai, nesse exato momento, meu Pai, o espírito da morte, meu Pai, que campeia naquele local ali, meu Pai. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, meu Pai, visita, meu Pai, visita São Leonardo, meu Pai, visita, meu Pai, Sirião Duval, meu Pai, visita, meu Pai, Santa Luzia, meu Pai. Eu sei que tem pessoas ali, meu Pai, que estão presos ali, meu Pai. Eu não sei o que eles fizeram, Pai, mas tu sabe, meu Pai, porque ele está lá, meu Pai. Muitas vezes tu coloca ele lá, meu Pai, para poder saber que tem um Deus que tudo pode na vida dele, meu Pai. Nesse exato momento, eu sei que tem gente, meu Pai, de joelho lá, meu Pai, clamando, meu Pai, por libertação, meu Pai. E que o Senhor toque, meu Pai, manda o teu Espírito Santo, meu Pai, soprar, meu Pai, na vida de pessoas que tem lá, meu Pai. E que essas pessoas, quando saem de lá, meu Pai, voltem e procurem a congregar, meu Pai, numa casa de oração, Pai. Pai, nesse exato momento, Pai, eu te peço, meu Pai, visita as casas de repouso, meu Pai, onde tem
muitas pessoas, meu Pai, da própria igreja, meu Pai, com problema de ansiedade, Pai, com problema, Pai, de depressão, Pai, e muitas vezes a depressão entra nas nossas vidas, e a ansiedade é a ausência de Deus na nossa vida, porque mais o remédio que a gente tem para ansiedade e depressão é o Espírito Santo nas nossas vidas, meu Pai. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Pai, visita, meu Pai, a nossa segurança pública do Estado, meu Pai, capacita, meu Pai, cada vez mais, meu Pai, o nosso comandante, Pai, Paulo Amorim, meu Pai, capacita aquele homem, meu Pai, para que ele controle, meu Pai, a nossa segurança pública desse Estado, meu Pai. Pai, nesse exato momento eu te peço, meu Pai, visita, meu Pai, a minha família, visita minhas filhas, meu Pai, visita minha esposa, visita minha filha aí, meu Pai, capacita eles, meu Pai, cada vez mais, meu Pai, visita o meu filho, meu Pai, meu Senhor, meu Deus e meu Pai, como é importante, meu Pai, eu estar, meu Pai, cada vez mais em sua presença, Pai, que eu venha, meu Pai, cada vez mais, meu Pai, se esvaziar, meu Pai, das coisas deste mundo, meu Pai, e me perdoe pelas vezes, meu Pai, que eu não fui muito legal comigo mesmo, meu Pai, e o Senhor não gostou, meu Pai, me perdoe, Pai, porque eu sei, meu Pai, que eu estou na carne, meu Pai, e a carne, meu Pai, a luta é muito grande, Pai, entre os espíritos, meu Pai, protestados aqui na terra, meu Pai, então faz necessário que a gente se humilhe diante do Senhor e peça perdão, que Ele perdoa cada vez mais que você pedir perdão a Ele, meu Pai. Pai, que eu diminua neste mundo, Pai, e cresça, meu Pai, cada vez mais em Tua presença, Pai. Pai, abre a minha visão espiritual, meu Pai. Abre meus ouvidos espiritual, meu Pai. E que eu possa, meu Pai, ver no profundo das pessoas, do que as pessoas precisam. E que eu possa, meu Pai, dar uma palavra de libertação para as pessoas, meu Pai. Oh, meu Senhor e meu Deus, como é bom, meu Pai, estar na Tua presença, meu Pai. Me alegrei quando fui na Tua casa, meu Pai. Porque eu sei quando eu estou na Tua presença, meu Pai. A Tua vida, meu Pai, Senhor, coloca a Tua mão sobre a minha vida, meu Pai. E eu cresço cada vez mais, meu Pai. Abre, meu Pai, o meu ouvido espiritual, meu Pai, para que a palavra, meu Pai, entre dentro de mim, meu Pai, e faça morada dentro de mim, meu Pai. Abre meus olhos espirituais também, meu Pai, e que eu possa, meu Pai, cada vez mais buscar a Ti, meu Pai, em espírito e verdade, meu Pai, porque eu sei, Pai, que muitas vezes por pensamento e palavras a gente erra, meu Pai, a gente comete coisas que não deve, meu Pai, mas é necessário que a gente te busque, que a gente peça perdão a Ti, que a gente se humilhe diante de Ti, meu Pai, porque eu sei que Tu perdoa quando o filho se humilha diante de Ti, meu Pai, mas muitas vezes a gente quer fazer as coisas erradas e a gente não quer pedir perdão a Ti, meu Pai. Oh, meu Pai, guarda, meu Pai, cada um de nós que aqui está, meu Pai, visita os corações de pessoas que aqui estão, meu Pai, visita a mente, meu Pai, tudo aquilo que, Pai, que tiver bloqueando a mente dessas pessoas, meu Pai, que seja liberta agora em nome do Teu Filho, meu Pai. Cuida, meu Pai, de saúde de pessoas que tem aqui, meu Pai. Sopra o Teu Espírito Santo, meu Pai, em saúde de pessoas que estão aqui, meu Pai. Pai, repreende, Pai, o migrador, Pai, o cortador, meu Pai, o destruidor na vida de pessoas por aqui, meu Pai. Pai, repreende, Pai, o espírito da cachaça, da família, o espírito de Zé Pilintra, o espírito de Zé Bebinho, Pai, o espírito de Pombagira, meu Pai, o espírito de Emerlu, Pai, que é o espírito da doença, meu Pai. Meu Pai, visita cada um de nós, Pai, visita a casa de cada um que aqui se encontra, meu Pai, visita o quarto, visita a cozinha, visita a sala, Pai, onde tiver ao meu lar, meu Pai, que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, porque Tu és sobre todas as coisas, meu Pai, e nenhum mal cresce na Tua presença, não, Pai, a gente tem que repreender, Pai, o Senhor colocou autoridade em nossas mãos, para repreender o mal, meu Pai, quando a gente colocar a mão na cabeça de alguém que tiver algum problema, Pai, tem que cair, Senhor, repreende, meu Pai, todo mal, meu Pai, que porventura tiver aqui, meu Pai, na casa de alguém aqui, Pai, Pai, que a Tua glória desça aqui, Pai, nos quatro cantos dessa igreja, Pai, se algo não tiver de acordo, meu Pai, ficar por terra agora,